Em 2003, um homem deixa a penitenciária de Presidente Prudente após cumprir 34 anos de prisão. Ele confessou mais de 100 assassinatos. 47 deles foram cometidos dentro das próprias cadeias onde deveria cumprir pena. O homem se chama Pedro Rodrigues Filho. O Brasil o conhece como Pedrinho Matador. A história dele começa muito antes do primeiro crime. Começa antes mesmo do nascimento. Em 1954, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, Manuel Rodrigues agride a esposa grávida com chutes no abdômen. Pedro nasce com o crânio deformado. Médicos atribuem a lesão ao trauma sofrido dentro do útero. Pedro tem 13 anos quando tenta matar o primo pela primeira vez. Ele empurra o menino num moedor de cana na fazenda da família. O primo sobrevive. Pedro não demonstra remorso. Um ano depois, em 1968, Pedro tem 14 anos. O vice-prefeito de Santa Rita do Sapucaí demite seu pai injustamente, acusado de roubar mantimentos da merenda escolar. Pedro pega uma espingarda e atira no vice-prefeito. O homem morre. Antes de fugir, Pedro encontra o guarda municipal que acusou seu pai. Ele mata o guarda também. 2 homicídios em questão de dias. Pedro ainda não completou 15 anos. Pedro foge para Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Lá, ele se envolve com traficantes e criminosos locais. Tem 16 anos. A polícia ainda não sabe o nome dele. Pedro Rodrigues Filho matou pelo menos 71 pessoas antes de ser capturado. Ele afirma que a maioria merecia morrer. O que transforma um menino de 14 anos num dos assassinos mais prolíficos da história do Brasil? Em Mogi das Cruzes, Pedro Rodrigues Filho não demorou para ser conhecido nas favelas. Ele se apresentava como alguém disposto a matar traficantes por dinheiro. Tinha 16 anos. Pedro cobrava por cada execução. Traficantes rivais pagavam para eliminar concorrentes. Para ele era uma forma de sobrevivência e, segundo ele próprio, de justiça. Pedro tinha um critério próprio. Ele afirmava não matar pessoas inocentes. As vítimas eram, na sua descrição, criminosos ou delatores. A polícia não confirmava essa versão. Foi nesse período que Pedro conheceu Maria Aparecida Olímpia. Ela morava na mesma região de Mogi das Cruzes. Tinham idades próximas. Pedro tinha cerca de 17 anos. Maria Aparecida engravidou. Para Pedro, segundo seu próprio relato posterior, era a primeira vez que considerava parar. O filho que estava por vir mudou sua perspectiva, ao menos temporariamente. Em 1972, membros de uma gangue rival assassinaram Maria Aparecida. Ela estava grávida. O bebê não sobreviveu. Pedro soube da morte horas depois. A motivação do crime era uma disputa territorial entre facções. Maria Aparecida foi morta como recado para Pedro. Tinha menos de 25 anos. Nos dias seguintes, Pedro identificou os responsáveis pela morte de Maria Aparecida. Eram pelo menos 4 homens ligados à facção rival. Pedro os matou, um a um. Entre os mortos estava Júlio Santana, traficante de médio porte na região. Pedro o executou em via pública. Não houve testemunhos formais à polícia. A onda de mortes chamou a atenção da Polícia Civil. O delegado José Carlos Martins abriu inquérito. Os crimes tinham um padrão. Todos os mortos eram ligados ao tráfico na mesma região. O nome de Pedro Rodrigues Filho começou a aparecer nos depoimentos. Informantes da polícia o identificaram como o autor de pelo menos 6 mortes em menos de 30 dias. Martins intensificou as buscas. Pedro não parou após vingar a morte de Maria Aparecida. Continuou matando. Em menos de 2 anos em Mogi das Cruzes, o número de vítimas confirmadas já passava de 20. A polícia não conseguia localizá-lo. Em 1973, a Polícia Civil de São Paulo montou uma operação específica para capturar Pedro Rodrigues Filho. Ele estava na lista dos homicidas mais procurados do estado. O cerco aconteceu em uma vila periférica de Mogi das Cruzes. Pedro foi localizado após uma denúncia. Houve troca de tiros com a equipe do delegado José Carlos Martins. Pedro foi baleado durante a abordagem. Mesmo ferido, não resistiu à prisão imediatamente.
Foram necessários 4 policiais para contê-lo. Pedro Rodrigues Filho foi encaminhado ao sistema penitenciário do estado de São Paulo. Com 19 anos, ele já era suspeito de pelo menos 22 homicídios. Dentro do Carandiru, Pedro estabeleceu rapidamente sua reputação. Ele declarou abertamente que mataria apenas criminosos, estupradores e delatores principalmente. O diretor Carlos Augusto registrou pelo menos 7 mortes internas atribuídas a Pedro nos primeiros 2 anos. Os relatórios descreviam as vítimas como condenados por estupro ou tráfico. Em 1976, Pedro recebeu uma informação dentro da prisão. Seu pai, Manuel Rodrigues, havia matado sua mãe, Maria Rosa, com um facão. Manuel Rodrigues foi preso e transferido para a mesma unidade prisional onde Pedro cumpria a pena. A administração do Carandiru não registrou preocupação formal com o encontro. Pedro encontrou o pai dentro da cela. Esfaqueou Manuel Rodrigues com um instrumento improvisado. Os laudos periciais registraram 22 golpes. Segundo relatos colhidos por agentes penitenciários, Pedro arrancou um pedaço do coração de Manuel e o mastigou. Pedro afirmou o fato em depoimentos posteriores. O episódio circulou rapidamente entre detentos e funcionários. O diretor Carlos Augusto encaminhou o relatório à Secretaria de Segurança Pública. Pedro foi isolado em cela individual. Com o assassinato do pai, o número total de vítimas atribuídas a Pedro Rodrigues Filho dentro e fora da prisão ultrapassou 40. Ele ainda cumpriria décadas de pena. Ao longo de 3 décadas de prisão, Pedro Rodrigues Filho acumula condenações que somam mais de 400 anos. A legislação brasileira, no entanto, impõe um limite. Nenhum preso pode cumprir mais de 30 anos de reclusão. Em abril de 2007, Pedro Rodrigues Filho é colocado em liberdade. Ele tem 52 anos, confessou mais de 100 assassinatos. A imprensa brasileira cobre a soltura em tempo real. A polêmica é imediata. Juristas, vítimas e organizações de direitos humanos debatem a decisão em programas de televisão. Para parte da população, Pedro é um exterminador de criminosos. Para outra, é simplesmente um assassino em série. A liberdade dura pouco. Menos de 2 anos depois da soltura, Pedro Rodrigues Filho é recapturado pela Polícia Militar. O motivo? Porte ilegal de arma de fogo. Ele retorna ao sistema penitenciário. Pedro cumpre a nova pena e é solto definitivamente em 2018. Dessa vez não há câmeras na porta da prisão. O Brasil mudou. As redes sociais dominam o debate público. Com 63 anos, Pedro Rodrigues Filho abre um canal no YouTube. Ele fala sobre suas vítimas, sobre a prisão, sobre Deus. Os vídeos acumulam milhões de visualizações. Marcas entram em contato para patrocínio. O fenômeno gera debate. Familiares de vítimas pedem que as plataformas retirem o conteúdo do ar. As plataformas não agem. Pedro continua publicando vídeos regularmente até março de 2023. Em março de 2023, Pedro Rodrigues Filho é assassinado em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Seu corpo apresenta 16 perfurações de bala. Ele tinha 68 anos. A autoria do crime não foi esclarecida. Pedro Rodrigues Filho viveu pela violência e morreu pela violência. Mas a pergunta que assombra o Brasil permanece. Como um homem que confessou mais de 100 assassinatos pôde ser libertado para contar sua história no YouTube? E será que a justiça finalmente o alcançou? Ou apenas outro ciclo de vingança se fechou? Se você chegou até aqui, deixe o seu like neste vídeo. Comente o que você acha. O sistema falhou ou fez o que podia? Inscreva-se no canal para não perder os próximos casos. A história do Brasil tem muito mais para contar.